Semana decisiva para o futebol brasileiro, onde os clubes da Série A, o representante dos clubes da Série A e da Série B, estão marcando uma reunião, um encontro para debater, discutir polêmicas que estão acontecendo e definir o futuro, ações para o futuro, para o futebol brasileiro. Eu vou trazer 3 assuntos dessa reunião aqui para vocês. O primeiro é o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, com acusações sérias, gravíssimas. O segundo que vai ser discutido é a questão da volta da torcida aos estádios, que estava marcada pela CBF ou pré-agendada para que ocorresse em setembro, mas eles vão discutir uma possível volta dos públicos ao estádio, aos campeonatos. E o último é aí a discussão sobre a lei aprovada no Senado, dos clubes poderem virar clube e empresa. Tá cansado de manchete que fala de jogador que sai ou jogador que vem? Fica aí que nós vamos bater um papo legal sobre futebol de uma maneira diferente depois da vinheta. E é um projeto onde a gente vai dar um tratamento ao pagamento da dívida dos clubes, da sua dívida social, que é a dívida trabalhista. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e contando muito com o seu apoio, muito com o seu joinha, que é para o canal continuar crescendo no YouTube e eu conseguir trazer mais matérias a respeito do Vasco e do futebol brasileiro, beleza? Chegou a primeira vez? Seja bem-vindo ao canal Vascaíno do Cerrado, te convido a assistir os vídeos, se você gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram para dar uma moral, para dar uma força, para a gente divulgar o trabalho do YouTube também lá no Instagram. Sem enrolação, vamos falar sobre esses 3 assuntos polêmicos. Os clubes vão se reunir essa semana para tratar do futebol brasileiro, para tratar das coisas que vem acontecendo com a pandemia, com denúncias graves, com a aprovação de lei no Senado Federal. E eu vou trazer um trecho da matéria que fala a respeito dessa reunião aqui para você agora. Bora lá, pessoal, vou ler a matéria aqui, que a fonte é do vascaíno.net. Diz o seguinte: clubes conversarão nessa semana sobre possível volta do público aos estádios em setembro. Aí vamos lá para o corpo aqui da matéria, que diz assim, ó: nessa semana os representantes da Série A e B vão se reunir para um debate com relação ao futebol brasileiro. Encontro terá os assuntos mais recentes envolvendo os clubes que disputarão os torneios do futebol brasileiro e não está descartada a possibilidade sobre vários assuntos. A reunião foi marcada pelo WhatsApp, que abordará o futebol nacional de uma maneira geral, principalmente sobre o assunto do público, que é tratado pela entidade para o retorno em setembro. Dentre os temas, um deles será sobre o afastamento do presidente Rogério Caboclo da CBF após acusações de assédio e também da denúncia na comissão de ética da entidade. O assunto será debatido. Outro tema também se deve à paralisação do calendário nacional durante a Copa América, além da aprovação do projeto de lei Clube Empresa, que foi aprovado no Senado na última quinta e serão tema de reunião também entre os representantes dos clubes. Está aí, está marcada então uma reunião dos clubes brasileiros para tratar sobre esses assuntos bem delicados. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a volta do público aos estádios. É um assunto muito polêmico, principalmente porque politizaram um problema muito sério, que é a pandemia, onde estamos perdendo várias vidas. Eu perdi amigos, parentes, tenho certeza que todo mundo perdeu alguém que gosta, alguém próximo. Então é uma realidade, é uma dura realidade. E tem também a situação econômica que tem que ser pensada também, né? O país precisa andar e por isso divide a população, divide os torcedores entre voltar, entre ir para a rua trabalhar, assim como tem muitas empresas trabalhando, tem muita gente tocando a vida, e alguns outros segmentos que dependem de voltar estão parados, estagnados, passando por sérios problemas de ordem financeira, e o futebol é uma delas. Os clubes estão asfixiados em dívida e a volta pode ser aí para eles
um respiro, algo que dê ali uma grana para eles nesse momento tão difícil. Então por isso que é uma discussão polêmica e que politizaram agora a emissora com político, com a CBF, federações, misturou tudo e virou uma zorra total. Então eu queria sua opinião, você é a favor que volte os torcedores para o estádio ou você é contra essa volta nesse momento tão delicado onde muitas pessoas estão morrendo, beleza? O próximo assunto que vai ser discutido nessa reunião é sobre a figura do presidente afastado, Rogério Caboclo. Essa entidade que eu já falei aqui várias vezes, que eu tenho nojo da CBF, por tudo que ela representa para o futebol brasileiro, por toda a sacanagem, pelos seus presidentes afastados por vários motivos absurdos, como corrupção, venda de voto e um monte de coisas aí irregulares. Agora tem um presidente afastado com denúncias gravíssimas de assédio sexual e moral. Então os clubes vão discutir isso essa semana também. Acho que os gestores deviam se impor. O futebol brasileiro só vive por causa dos clubes, mas esses representantes, eles não representam, eles não têm coragem de ir contra esse sistema podre que acontece, sujo no futebol brasileiro, e todos sabem que é uma máfia que rola nos bastidores do futebol, enfim. Agora vamos falar sobre esse outro assunto, que é o Clube Empresa, que foi aprovado essa semana no Senado Federal, foi votado e vai para a Câmara dos Deputados, mas com certeza vai passar, até porque o Rodrigo Maia lá parece que é botafoguense, tá esperando só para poder aprovar para o Botafogo e o Cruzeiro virarem Clube Empresa. Ventila-se aí de que o Vasco também está indo por esse mesmo caminho. Eu trouxe o deputado que aprovou aí, ou que é o relator dessa lei, falando no lado lado positivo para ele, do que isso pode trazer para os clubes no Brasil. E logo em seguida eu trouxe uma matéria um pouquinho mais longa, mas importante, que um especialistas falando sobre o perigo dos clubes se tornarem empresa no Brasil. Segue o deputado, depois a matéria. Do estado do Pará. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente quer começar sabendo no que isso pode beneficiar os clubes. Eu já sei que tem a possibilidade de refinanciar dívidas. Não, na verdade, o projeto do Sociedade Anônima do Futebol, ela é uma alternativa de mercado hoje para os clubes, para atrair investimento que os clubes perderam, principalmente nessa pandemia, suas principais fontes de receita. E é um projeto onde a gente vai dar um tratamento ao pagamento da dívida dos clubes, da sua dívida social, que é a dívida trabalhista, com seus atletas, funcionários do departamento de futebol e outros que prestam serviços, sua dívida civil também, ligada ao departamento de futebol, e o passivo tributário e o futuro tributário do clube, né? Então a gente trata do passivo e das relações futuras dessa sociedade, uma sociedade anônima, né? Onde que uma sociedade anônima é um modelo empresarial que permite maior capitalização, maior financiamento, fundos de investimento, debêntures, atrair os investimentos que estão pelo mundo para o futebol. Bom, eu quero saber na prática, até para a gente poder entender, isso vai beneficiar clubes pequenos também, não só os grandes? Sem dúvida, e respondo com um exemplo. Hoje no Brasil, mesmo sem o projeto da Sociedade Anônima do Futebol, há clubes de menor investimento, digamos assim, como a Ferroviária em São Paulo, que é uma sociedade anônima hoje, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma sociedade anônima. Então, eu imagino que vai haver pelo menos dois modelos de negócio. Um destinado aos clubes de menor investimento, né, que já é uma realidade também, e outros, naturalmente, os clubes de grande torcida, como clubes também do Pará, como o Remo, Paysandu, onde o investidor, além do investimento esportivo, vai estar buscando esse consumo de massa, esse torcedor, né, fidelizar esse torcedor ao seu produto. Então, acho que pelo menos dois modelos de negócio, tanto para grandes quanto para pequenos, é possível a gente ter a expectativa para aqueles que se prepararem para essa reestruturação, naturalmente. Falando em Senador Rodrigo Pacheco, não tem nada de deputado. Se foi aprovado no Senado Federal, obviamente o relator era um senador, tá? Falei errado ali, mas está corrigido aí, senador Rodrigo Pacheco. Tá gostando do vídeo? Já deixou o seu joinha? Tenho certeza que você esqueceu. Então, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e agora na sequência você vai ver o perigo de um clube se tornar clube empresa,
são especialistas que vão falar agora, que falam que esse modelo não deu certo em vários países. A Itália mesmo é um que parece muito com o Brasil. O Milan faliu, quebrou. Vários outros clubes na Europa, na Espanha, em Portugal. Aqui no Brasil já tivemos exemplos como o Vitória, o Bahia, o Figueirense e tantos outros. Falam sobre a possibilidade de colocar papéis na Bolsa de Valores, que no início pode gerar uma grana, porque um clube passa a ter 100% das ações e vende 49% para o mercado. Então você vende 49%, você consegue um aporte legal. Esse aporte dá para você pagar a conta, botar as contas em ordem. O clube ali no primeiro ano, no segundo, consegue se manter legal na Bolsa de Valores, mas segundo especialistas, isso é uma furada que logo depois, qualquer resultado ruim no campo, dentro de campo, perda de título, eliminações, queda para a segunda divisão, pode ser um desastre para esse clube, para esses papéis na Bolsa de Valores. É um risco, e eles explicam que o único time que conseguiu se manter na Bolsa de Valores foi o Manchester United. Não é possível que um time no Brasil, enrolado como o Vasco, cheio de problemas de gestão, vai ser esse time que vai conseguir também se manter em alta na Bolsa de Valores. Agora com vocês, especialistas falando sobre a furada que é o clube empresa nesse formato no Brasil. Bom, eu vou tentar trazer uns trechos de uma matéria que é enorme, eu fui ler, deu mais de 15 minutos, falando do clube empresa de ser um mau negócio. Especialistas aí, no dia 13/2, falou ao site, ao portal Rede Brasil Atual, né? Aqui tem a situação sobre como é o clube empresa, e ele fala que o jornalista pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ilan Simões, também organizador do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais da Sociedade Anônima do Futebol, Corner 2020, afirma que o projeto pode colocar os clubes nas mãos de grupos privados inescrupulosos. O consultor esportivo Almir Somog, diretor da Sports Value, explica que o projeto SAF não combate os principais problemas do futebol brasileiro, como a sonegação e endividamento dos clubes. O projeto não garante fortalecimento do futebol. Não tem nada ali que garanta que o futebol brasileiro saia do atoleiro e tenha boas gestões. Não é uma canetada de um deputado que vai mudar 30 anos de sonegação fiscal e má administração e transformar em gestões modernas e numa economia pujante, afirmou, tá? Aí aqui fala a Sociedade Anônima do Futebol, fala do projeto de lei, né? Como é que o que prevê, explica que a tática, né? Bom, clube empresa tem profissionalismo. O principal argumento do Rodrigo Pacheco é que o SAF melhoraria a gestão dos clubes, ampliaria o valor de mercado dos torneios nacionais e aumentaria a receita dos clubes. Segundo Ilan Simões, na prática, o projeto de lei possui um excesso de mentiras. De acordo com ele, o PL se orienta pela mesma lógica neoliberal que tem de privatizar serviços públicos com o argumento de melhoria da eficiência do serviço. Não é verdade que os clubes que viram empresas são mais bem geridos e ficam mais ricos. Os times europeus são mais ricos porque a economia de lá é melhor. O Brasil, tá aí, fala, bola fora. Citado por Ilan, Esporte Clube Vitória foi o primeiro clube brasileiro a adotar o modelo de sociedade anônima e vender a maioria das ações para um grupo de investimento estrangeiro, o argentino Excel Group, no começo dos anos 2000 e em 2004. Com a crise cambial na Argentina, o grupo escolheu deixar de investir o prometido no clube baiano. Naquele mesmo ano, Vitória caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi rebaixado para a Série C. A diretoria da instituição precisou negociar pagamentos parcelados e da recompra das ações. A pesquisa acrescenta que quando o clube se transforma em empresa, ele fica suscetível ao que ocorre com todo tipo de empresa, a falência. Na Itália foi o que aconteceu com times fechando as portas. Alguém refundou com cores e emblemas parecidos e voltaram. Na Espanha não aconteceu isso porque os clubes têm uma força política enorme. O que ocorreria no Brasil, alerta. Que gol contra, pioneiro nesse tipo de legislação. Aí fala que aconteceu na Itália, que os clubes quebraram. Na Espanha também. O futebol não dá dinheiro. Resultados financeiros e esportivos não andam juntos. Ao tornar a empresa e jogar no mercado de capital aberto, o clube pode enfrentar problemas para manter suas ações em alta. Os especialistas alertam que, apesar da possibilidade do aumento de receitas do curto prazo, é muito difícil para os times de futebol manter os ganhos financeiros ao longo dos anos. Simões afirma que é impossível ter resultado financeiro e esportivo aliado no futebol. Se o Cruzeiro criar uma associação anônima, ele será o dono de 100% das ações no primeiro momento e venderá esses capitais para gerar receita, pagar as dívidas e melhorar o time.
Nos 2 ou 3 primeiros anos, eles têm mais dinheiro. Porém, depois o clube perderá esse turbo econômico e poderá configurar num salto de golfinho. Você faz uma graça e volta à água, acredita. Almir diz que nenhum clube, com raríssimas exceções como o inglês Manchester United, é bem sucedido na Bolsa de Valores. Ele explica o porquê. Aqui tabelinha fala que o motivo disso também é político, substituições e regras claras. Vamos lá. Almir, da Sport Value, clubes são importantes demais para virarem propriedade de magnatas. Inclusive, ele lembra que a legislação atual já permite transformação em clube-empresa, como o caso do Red Bull Bragantino. Um modelo que especialmente defende é o aplicado na Alemanha, que permite clubes buscarem capital privado, mas que mantém o controle majoritário. Fala do modelo alemão, né? Entretanto, o consultor esportivo afirma ser preciso criar uma espécie de marco zero para o futebol brasileiro, com regras financeiras mais rígidas para os clubes. O débito dos clubes passa pelo fisco, dívida bancária e trabalhista. A lei precisa colocar nos eixos o futebol brasileiro, sem benesses. Os clubes são patrimônios culturais, mas em nenhum outro lugar do mundo há essa bondade com os times de futebol. Sem alguma punição, não precisamos criar clube-empresa, mas de um marco zero regulatório com regras fiscais, finalizou. Bom, depois de todo esse trabalho, agora é a vez de vocês trabalharem. Quero a mensagem de vocês a respeito do clube empresa, se é uma boa para tirar o Vasco dessa situação, se vai melhorar a forma que o Vasco é gerido e, por outro lado, se você é contra essa furada que pode ser o clube empresa, que a gente pode entrar numa enrascada e falir de vez, quebrar, fechar as portas. Deixa a sua opinião, deixa a sua mensagem. Quero agradecer o apoio, a força, se torne membro do canal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreve. Tamo junto, grande abraço e saudações vascaínas.